Reagindo a pedidos de ajuda, vamos estudar hoje 2 casos de pessoas que pediram ajuda a Jesus Cristo e como ele reagiu. Todos nós já fomos alvos de pedidos de ajuda, pequenos, grandes, fáceis de serem atendidos, difíceis de serem atendidos, impossíveis de serem atendidos, de todo jeito. E certamente ainda seremos alvos de pedidos de ajuda, que é uma coisa muito natural, pedirmos ajuda, recebermos pedidos de ajuda, muito natural entre nós. Então, dentro desta ideia de ver como é que Jesus reagiu com coisas do dia a dia aqui, para aprendermos, vamos examinar esses 2 casos aqui. Vamos a Marcos capítulo 5, versículos 21 a 24. Marcos capítulo 5, versículos 21 a 24. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelos exemplos do Senhor Jesus Cristo, que nos ajuda a observar, tirar conclusões, para podermos imitar. Teu Espírito Santo nos ajude a sermos imitadores, mestres, imitadores do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Era um homem importante da sinagoga local aqui, chamado de Jairo, extremamente angustiado, com uma filhinha muito doente, e ele pede a Jesus que vá até a casa dele. Não sei se vocês perceberam um detalhe que os outros 2 evangelhos não tratam, não falam, lá em Mateus e em Lucas, mas aqui tem a palavra insistentemente. Para mim, essa é a chave do que eu quero comentar aqui. E nessas pregações sobre as reações de Jesus, eu não desço fundo nos detalhes de cada parte, mas eu olho apenas para um aspecto, para a gente aprender. E é o que eu vou fazer aqui. Vamos pregar sobre este assunto, do que ele fez com a filha de Jairo. Há até uma discussão interessantíssima, que ela estava morta ou não estava morta, é muito interessante isso, mas eu não vou entrar. O fato é que, lá no original, diz que ele pediu muito, ou muitas vezes, ou com muita intensidade, a palavra lá é muito, ou grande significa. Então, a tradução aqui está excelente, quando diz que ele pediu insistentemente. Não foi algo do tipo: Senhor, vá até minha casa, minha filha está muito doente. Ok, vamos. Não foi assim. Algo aconteceu, que nós não sabemos, que causou a necessidade dele pedir muito. Há um outro caso, aquela mulher cirofenícia, daquele que ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, lembram? Que a história também poderia ser bem aplicada aqui. Só que ali nós temos os detalhes da
resistência dele. Umas 3 vezes ele resistiu, inclusive os apóstolos dele resistiram, disseram, não, é o Senhor, despede, ela está incomodando a gente e tal. E ele não despediu, mas não atendia a mulher. E é belíssimo também a história lá, mas a gente sabe por que ou como ele resistiu, qual foi a forma da resistência dele, até que ele concordou. E aí, mulher, é grande a tua fé e tal, aquele brado muito bonito. Aqui, que é um exemplo análogo, sabemos nada do que aconteceu. Só sabemos que o homem foi obrigado a insistir. Talvez Jesus quisesse testar a fé de Jairo, como é a conclusão que nós chegamos lá com a mulher sírio-fenícia, é que ela foi testada, fortemente testada na sua fé. Jesus se havia tido aqui, neste caso de Jairo, um dia muito intenso, com viagens de barco lá na Mar da Galileia, havia expulso um demônio lá em Gerasa, então ele podia estar muito cansado, exausto. Não sabemos. Mas, seja como for, ele atendeu o pedido e foi. E o resultado depois é que ele foi e resolveu o problema. Lá, ele mandou a mulher levantar, a menina, ela levantou e tal, não estava morta, disse que não estava morta, mas dormia, e ela então saiu do sono, da morte. Eu creio que ela não estava morta mesmo, aqui eu pessoalmente, mas eu não quero desviar a atenção para isso, não é o assunto. Ele foi e resolveu. Esse é o assunto. Ele resistiu por algum motivo que nós não sabemos, mas foi. E atendeu e resolveu. Então aqui fica um princípio. Chega a ser uma doutrina, mas é um princípio. Sempre que puder, é bom atender quando lhe pedirem algo. Muito simples. Só que a vida não é tão simples. Então, tem certos pedidos que são errados em si próprios, sem sentido, que faríamos mais mal do que bem se atendêssemos. Pedidos mal feitos, e como tem. Mal intencionados, com a intenção por trás daquele pedido. Existem pedidos assim, que a gente tem que ter cuidado em atender, para não nos complicarmos, porque foi feito com intenção ruim. Existe. Pedidos abusivos, pode não ter má intenção por trás, um plano malicioso, não, mas é um abuso, um pedido, depois outro, um pedido grande demais, desproporcional. Isso acontece muito também. Então, eu diria que o crente que quer testar a vontade do outro em ser ajudado, saber se é para valer mesmo, se é genuína aquela vontade, é pura aquele desejo de ser ajudado, se há uma necessidade real daquela ajuda. Há várias coisas que o crente pode, o que foi solicitado, dizer assim, vou examinar melhor esse pedido aqui. Há muitas coisas a serem examinadas, não é simples assim. Muitas vezes, por causa de uma super simplificação, a nossa vida se complica. Que é tudo tão simples. Não, eu pedi, eu faço. Mas você está vendo o que você está fazendo? Não, eu pedi, eu faço. Mas tem sentido isso? Não, não tem não. Se eu tivesse pensado melhor, não tinha nem feito. Então, não é só porque alguém lhe pediu uma ajuda, que antes da pessoa fechar a boca, você é crente, tem que ajudar os outros, tem que amar as pessoas. Então, se alguém me pediu uma ajuda, eu vou, antes da pessoa acabar de falar, já estou pronto para ajudar. Calma. Jairo teve que pedir insistentemente. Para quem? Para o próprio Jesus Cristo.
E o motivo, a filha morrendo ou morta. Muito mal, muito mal. Um pedido absolutamente razoável, até a gente pode ver. Mas por algum motivo, Jesus reagiu. E não foi muito fácil ele atender. E eu não estou lendo o da mulher cirofenícia, lá dos cachorrinhos, da migalha que cai do pão, migalha de pão que cai da mesa dos donos e tal, porque tomar muito tempo, mas eu estou assumindo que vocês sabem a história também. Então, ele reagiu. No fim, ele fez. Pode ter havido situações em que ele não fez. Pediu, não fez, não fiz. Pode ter havido, sempre com o motivo correto, ele, sempre com a intenção correta, motivo correto, com a capacidade de análise perfeita, ele conhecia até o coração das pessoas. Então, você, se quiser colocar, eu vou dizer dificuldade, mas fazer algumas avaliações num pedido de ajuda, porque tem pedidos de ajuda grandes e que o custo é imenso. Talvez quem está pedindo não sabe nem avaliar o que ele está pedindo. Aliás, a mãe do apóstolo pediu um corpo a Jesus Cristo, e disse, você não sabe nem o que você está pedindo aqui. Não, eu queria só que sentasse um à direita ou outra à esquerda de ti. Só queria isso. Obviamente ele não atendeu, porque era um pedido fora de sentido. Então, pode examinar com cuidado, com calma. Apenas tenha cuidado para que, cuidado do outro lado agora, o motivo do teste que você vai fazer, ou das avaliações que você vai fazer, não sejam motivos ruins, que sejam sinceros, tipo, eu estou com a má vontade de atender esse pedido, então eu vou botar uma dificuldade aqui para ver se a pessoa desiste. Até que é razoável, a pessoa está precisando mesmo, eu tenho condições de ajudar, pelo menos de tentar ajudar, mas eu estou com uma preguiça, não estou em condições, aí vai enrolando. Aí não tem sentido. Ou você está com má vontade. Mas, não sendo assim, faça podendo. E pode haver que você não faça o pedido, não porque você está com preguiça ou com má vontade, mas com real falta de condições de atender. Você pode estar numa situação de cansaço mesmo, que até disse que pode ter sido o motivo de Jesus, não sabemos, para demorar a atender Jairo, mas se você está realmente numa situação que o outro talvez não saiba que você está, o que pediu ajuda, de um estresse muito grande, um cansaço muito grande, você está dentro de uma fragilidade, você está precisando de ajuda mais do que o outro que pediu. Então, se você está realmente com a sobrecarga, com a doença que o outro não sabe que você tem, claro que são motivos plenamente justificáveis e nem você vai morrer de peso na consciência porque não pôde ajudar. Quero ir para o outro exemplo, mas deixando claro que não é uma situação fácil na vida do crente, não. Até que ponto eu vou me sacrificar para ajudar? Porque toda ajuda demanda, claro, uma certa energia, ou tempo, ou dinheiro, ou sacrifício de lazer, algum tipo de sacrifício, atenção que você dá a outro assunto, agora você não teve tempo porque ajudou o outro lá, vai ter um custo, todo tipo. Então, qual é o limite? E você vai se prejudicar um pouco em ajudar, ou prejudicar alguém querido seu, para poder ajudar o outro que pediu ajuda. Mas ao ajudar aqui, você perdeu condições daqui, de alguma maneira, e prejudicou alguma coisa, seu trabalho, sua família. Não, mas eu vou prejudicar mesmo, em amor ao outro que pediu. Ok, qual o tamanho disto? Não tem resposta clara, fácil, e nem eu vou fazer um livrinho, 8 passos, para saber se você deve ajudar ou não.
Muitos adoram fazer esse tipo de trabalho, né? 8 passos para isso, 12 passos para acolá. E a minha solução para essas coisas sempre é a mesma, monotonamente a mesma. Se você pensar um pouquinho, você vai saber exatamente o que eu vou dizer. Toda vez que eu levanto esse tipo de problema, de propósito, eu boto bem complicado mesmo, porque a solução é fantástica. Eu não sou um gênio porque descobri, não estudei grego nem hebraico para descobrir. É a Bíblia. Alguém quer arriscar? O que eu vou dizer? Qual é a solução? Em vez de ler um livro com 8 passos para saber como é que faz, se ajuda ou não ajuda, faça um teste com peso 2, peso 3, aí soma aqui, depois tira ali, aí o que der você ajuda, não ajuda e tal. Sabedoria. Pronto. Sabedoria, pedir sabedoria. Claro, vem a paz, está certo e tal, mas o foco é sabedoria. Eu não tenho outra solução, não tenho a menor ideia de como fazer, que não seja essa. Mas pastor, porque a pessoa esqueceu do valor de um conselho, vou pedir um conselho. Não, pode pedir conselho para lá, conselho para cá, ótimo. Importantíssimo conselho, a Bíblia fala muito bem dos conselhos bons e tal. Eu sei disto. Mas, às vezes, você ouve 2, 3, 4 conselhos, e até um pouco ou muito diferentes entre si. Qual você adota? Né? Na sua circunstância. Às vezes, alguém está dando um conselho, mas não conhece as circunstâncias todas, não conhece a sua cabeça, seu coração, por melhor que seja o conselho. Então, ótimos os conselhos, mas, no fim, é você. É a sua sabedoria, a paz que vem com a sabedoria e dizer, Senhor, eu vou por aqui. Eu acho que esse é o caminho, me ajuda. Então, peça sabedoria a Deus para essas decisões complexas, difíceis, que não tem uma cartilha para resolver. Eu sei que Jesus era um homem muito prudente naquilo que ele fazia, corajoso, ousado, muitas vezes, coisa que a gente achava que era óbvio que ia ser assim, não era não. Preste bem atenção. Lucas 7, de 1 a 10. O centurião, famoso também, as histórias todas são famosas, claro, e bem conhecidas. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Porque também eu sou sujeito à autoridade e tal, podemos pular aqui, versículo 9. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E, voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Nós não sabemos exatamente por que o centurião mandou chamar Jesus, e quando o viu chegando, pediu que ele não fosse até a própria casa dele. Ele mandou dizer, outros evangelhos dá uma ideia que ele falou pessoalmente com Jesus, não é muito claro aqui, parece que ele mandou alguém falar com Jesus, depois ele próprio foi, não sabemos exatamente aqui os microdetalhes, os 3 evangelhos têm essa pequena divergência aí, obviamente por falta de informação não sabemos tudo, mas
é muito provável que um grande sentimento de indignidade tenha se apossado do centurião, considerando a pessoa especial que era Jesus, e ele então se sentiu, o centurião, indigno. Inclusive, era bom lembrar que ele era gentio, o centurião, não judeu, e normalmente um rabi, que é um mestre judeu, não entrava em casa de gentio. É só uma observação à parte. O fato é que Jesus se admirou da fé muito bonita daquele homem, creu o quê? Que Jesus não precisaria chegar lá pessoalmente, defronte do servo doente e dizer: você está curado. Bastava Jesus dizer, à distância: eu quero que você fique curado, e ele ficaria. Esse foi aí a essência da fé daquele homem, que causou muita admiração em Jesus Cristo. Que coisa linda esta fé deste homem. E ele foi no alvo, porque Jesus, de fato, não precisaria ter ido lá. Então, Jesus se admirou, elogiou, aceitou a ideia de não prosseguir, voltou do ponto onde ele estava e curou o doente à distância. Exatamente como o centurião disse que cria, que Jesus poderia fazer aquilo. Aqui tem uma sutileza, irmãos. Jesus não precisava que o centurião dissesse que ele não precisava ir até a frente do enfermo para curá-lo. Jesus não precisava. É mesmo? E eu estou indo lá só pelo impulso, pelo instinto, assim. Mas eu nem me lembrei que eu tenho poder para não ter que ir lá. Foi uma boa lembrança que esse centurião, agradeço, vou curar daqui mesmo. Claro que não. Jesus não precisava desse tipo de lembrança. E ele poderia ter dito logo da primeira vez: olha, é o seguinte, diga a ele, ao centurião lá, que eu não preciso ficar na frente do servo dele, não. Eu vou atendê-lo, eu vou curá-lo daqui mesmo. Aliás, enquanto eu falei essas palavras, eu já curei, ele já está curado agora. Pronto. Bastava ter feito isso. Mas Jesus foi além do que precisava. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Ele foi além do que precisava. Ele estava indo para a casa do centurião, sim. Por quê? Se ele não precisava, se o próprio centurião ou se lembrou, ou como eu disse, talvez tenha se sentido indigno, eu não sei, o centurião, alguma coisa aconteceu no coração desse centurião, porque ele disse: minutinho, o que eu estou fazendo? Pedindo para ele vir aqui. Ele não precisa, basta ele dizer. Então Jesus estava indo sem a menor necessidade, para atingir o objetivo final. Qual era o objetivo final? Curar o servo. Esse é o problema? Eu curo daqui. Mas ele foi. Por quê? Para mim a resposta é óbvia. Simplesmente porque o centurião pediu. Ele pediu. Gostaria que ele viesse. Depois ele, não vou dizer se arrependeu, mas mudou de rumo, o centurião, e dispensou. Mas no início ele pediu para Jesus ir. É como se Jesus, assim eu entendo, dissesse algo como: olha, precisar mesmo para dar a ajuda solicitada, eu não preciso. Mas já que o centurião está tão aflito, esse homem está tão aflito, é um homem que trata bem do nosso povo, construiu a sinagoga, mandou me pedir, e ele está muito preocupado, ele pediu que eu fosse, então eu vou. Eu acho isso muito bonito, irmãos. Eu queria aprender uma lição daqui com vocês. É muito nobre fazer algo extra. E é o que eu entendo que Jesus fez aqui. Não necessário para a ajuda em si, mas porque o outro pediu.
É como se Jesus tivesse considerado aqui mais importante do que a cura do servo em si, ou mais ou tão importante quanto, a ansiedade pessoal do centurião, a carência que ele estava precisando. Então Jesus estava indo lá, eu acho, não era mais nem pelo servo, porque o servo ele poderia curar à distância, como curou. Mas o centurião pediu, e estava angustiado, e era um homem amigo. Então, enterneceu o coração do Senhor Jesus Cristo. Ele quis fazer um extra. Então, às vezes, mais importante do que aquilo que alguém está pedindo para nós, é a situação daquela pessoa. Às vezes, você dá R$10 para alguém que pediu, ou 100, ou 1.000, é menos importante do que a maneira humana como você trata aquela pessoa que pediu, e faz uma coisa que nem havia necessidade de fazer. Eu queria uma ajuda, eu queria R$1.000 em nota de 100. Nota de 100? R$1.000 não resolve, não. Eu queria nota de 100. Mas eu conheço essa pessoa, ele deve ter algum motivo para isso, eu não sei. Dá para arranjar uma nota de 100? Dá. Está aqui a nota de 100. É algo isso, claro, não sendo um capricho do outro, gratuito, coisa assim, mas uma certa necessidade. Eu preciso de nota de 100, além dos próprios 1.000. Eu não sei. O que eu quero dizer, gente, é que o aspecto humano de quem estava pedindo ajuda pesou muito no coração de Jesus. Eu vou, não preciso ir, mas ele está pedindo, está necessitando, está angustiado com o servo dele lá, eu vou pessoalmente, mas não precisa, mas eu vou, ele pediu. Se Jesus não tivesse condições de ir, como foi, aliás, o caso do primeiro exemplo, não houvesse condições e tudo, ele resistiria, daria algum motivo e tal, mas não foi nada do caso aqui. Ele estava podendo ir e foi gostosamente, até que o homem parou e disse: não precisa vir. Ele aceitou. É mais importante o aspecto humano, numa relação em que alguém está pedindo uma ajuda, este alguém, o conforto da pessoa, o coração daquela pessoa, a maneira como você vai tratar aquela pessoa. Eu já ouvi falar de alguém, do empresário, que tem dinheiro e tudo, que ele tem o antidom, não é crente não, mas ele tem o antidom de ajudar as pessoas e as pessoas saem com raiva dele. Bacana, né? Ele ajuda. O assunto geralmente é dinheiro, coisa assim, o emprego e tal, um homem rico. Mas ele ajuda de uma maneira tal, o jeitinho dele, é a maneira de tratar a pessoa, a necessidade da pessoa, de enxergar o coração da pessoa. É tão ruim, ele é tão ruim nisso, que ele ajuda, dá o que a pessoa pediu, e a pessoa sai com raiva. Esmagada, com raiva significa isso, não é com raiva, mas esmagada, amargurada, meio triste, meio humilhada, com dinheiro na mão. Talvez você possa fazer o contrário, nem dar ajuda em si, que você não tem os R$1.000 para dar, nem nota de 100, nem de 50, nem de 10, você não tem os 1.000 para dar, mas você trata a pessoa de maneira tão humana e tão amorosa, que a pessoa não levou R$1, mas se saiu confortada, porque você atendeu a necessidade humana daquela pessoa. Vamos ficar com esses dois exemplos belos do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, mesmo colocando alguma dificuldade, por motivos que nós desconhecemos, mas obviamente justos, tudo que Jesus fez foi correto e justo, ele foi e resolveu o primeiro problema, como nós já comentamos, do Jairo. O segundo, mesmo sem precisar se deslocar fisicamente, ele estava indo apenas para atender
a solicitação pessoal e olhando o aspecto humano do próprio centurião, não do servo, porque o do servo ele atendeu de qualquer maneira, ele atendeu os dois pedidos, na realidade. Então, que Deus nos dê sabedoria para enxergar, além do pedido em si, de uma ajuda física, financeira ou coisa assim, mas que a gente penetre mais fundo e vá agradar ou tentar ajudar e dar uma mão para a necessidade de coração das pessoas que estão nos pedindo ajuda. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito que nos ilumina, nos ajuda, nos ensina. Obrigado por esses exemplos belos do Senhor Jesus Cristo, que sejamos imitadores dele. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém.